E nós vamos mais uma vez receber o nosso colunista de gestão empresarial, Carlos Moreira, ele que já está aqui conosco e vem tratar de um assunto, de um tema ligado à gestão das micros, pequenas e também médias empresas. Esta quarta temporada, intitulada A Difícil e Desafiadora Tarefa de Ser Empreendedor no Brasil, será composta de 8 episódios semanais. Hoje, o terceiro episódio, e falaremos de vendas, um processo lógico. Nosso colunista de gestão empresarial, Carlos Moreira, traz aos ouvintes empresários a experiência de mais de 35 anos de vida corporativa e sólida formação acadêmica. Atuou como diretor executivo, vice-presidente financeiro, controller, diretor comercial e de marketing em diversas empresas nacionais e também multinacionais. Atualmente, ele atua empresarialmente como fundador e diretor executivo da Morcone Consultoria Empresarial. Consultoria especializada em gestão empresarial para micro, pequenas e médias empresas. É um prazer tê-lo aqui conosco, como eu já disse no início deste programa. A primeira pergunta que a gente gostaria de fazer, para que todos os ouvintes pudessem entender sobre este assunto, é vendas, um processo lógico. Gostaria que você explicasse melhor, Carlos, como funciona esse processo. Sim, primeiro obrigado pela Jovem Pan abrir esse espaço para que a gente possa realmente estar produzindo isso, né? E aí, esse processo lógico, ele se estabelece em 8 etapas bem específicas, né? Preparação, abordagem, descobrimento, apresentação, objeção, valor versus preço, fechamento e pós-venda. Então nós vamos falar de cada um deles bem rapidamente, porque isso na verdade é um curso de vendas que a Morcone prepara. A gente vai fazer um resumo aqui para os nossos empresários ouvintes. Muito bom. Vamos sucintamente detalhar cada um deles, Carlos Moreira. Fale para a gente da primeira etapa, que é a preparação. Preparação, uma etapa tão importante quanto as outras, né? Preparação se divide em 2 aspectos. Primeiro, a preparação mental, que é a venda, na verdade, começa na sua cabeça. Imagine mentalmente, fechando vendas, fechando negócios, e se isole, se blinde contra comentários negativos, tipo fofocas, porque isso normalmente leva o vendedor a posições mentais negativas, né? Então, blinde-se contra esse tipo de comentário. Se tiver algum colega na empresa que tem esse tipo de comportamento, diga: show, meu amigo, vá para outro lugar, porque eu não quero comentários negativos para mim. E a segunda parte da preparação é a preparação física. Organize seus materiais, né? É muito constrangedor você chegar para fazer uma venda e o seu cliente pedir uma caneta e você não ter uma caneta para emprestar, né? Então você tem que ter o material mínimo para isso. Vista-se sempre para o sucesso. Trabalhe bem vestido, passe sempre uma imagem de sucesso. Não importa se as vendas são por telefone, são internas ou externas. Sempre esteja preparado para o sucesso. Essa é a preparação física e a preparação mental. Carlos, eu gostaria que você falasse sobre a segunda etapa, que seria a abordagem. Como funciona? Importante. Uma abordagem errada, ela destrói qualquer processo de vendas, né? Existem 2 tipos de abordagem que a gente costuma comentar: a certa e a errada. Vejamos alguns exemplos. Pergunto para o ouvinte, empresário, se ele já pensou nisso que eu vou falar. Qual seria a frase inicial que você está usando com o seu cliente? Pense nisso. Vou repetir, atenção. Qual seria a frase inicial que você está usando com o seu cliente? Crie uma frase pronta para você abraçar seu cliente, seja presencialmente, por telefone ou por qualquer outro e-mail. Ele precisa se sentir aconchegante, ele precisa se sentir abraçado. Porque se você não fizer isso, você não cria um processo que chama-se empatia e simpatia. Ninguém compra nada de um antipático. A gente só compra aquilo que a gente se afina, se a gente se conecta com o nosso vendedor. Tire o verbo comprar e coloque no lugar de comprar o verbo usar.
E sempre use o poder da imaginação na abordagem. Por exemplo, imagine o senhor usando esse produto X. Sempre use esse verbo imaginar, ele é extremamente poderoso. Então, a abordagem era um dos processos iniciais na área de vendas, mas de suma importância. Outra coisa, seja entusiasmado, sempre entusiasmado, né? Quem já não entrou numa loja e apareceu dar a impressão de que você estava ali incomodando, sim, atrapalhando, né? Porque aquele vendedor carrancudo, aquele vendedor que no dia acordou e perguntaram a ele, bom dia, ele falou, só se for para você, né? Quer dizer, um profissional de vendas nesse estado de humor não vende nada. Então, as abordagens são divididas em 3 etapas, ruim, normal e vendedora de alto impacto, né? Então, cuidado com a abordagem, preste atenção nessa abordagem e fiquem muito, muito atentos. Maravilha. Às 3h21, o Carlos vai falar também sobre o descobrimento, que seria a terceira etapa, é isso, Carlos? Positivo, terceira etapa a gente chama de descobrimento. Antes de apresentar o produto, é necessário você descobrir as reais necessidades do seu cliente. A necessidade é a mãe das vendas. Como fazer para descobrir a necessidade do cliente? Eu vou ilustrar com um exemplo. Certa vez, aconteceu comigo, estava interessado em comprar uma casa, só, querido ouvinte, que eu tenho um pavor de grama. Detesto cortar grama. E o cara, a primeira casa que ele mostrou, era uma casa com lindo gramado, extenso gramado. Olha, ele falava assim, senhor Carlos, olha que gramado verde, bonito, não sei o quê. Então, para ele era bom. Onde ele via gramado, você via trabalho. Trabalho, eu via suor, eu via um monte de coisa, menos uma satisfação. Então, antes de você sair oferecendo o produto, descubra qual é a verdadeira necessidade. Por que seu cliente está interessado? Por que ele está procurando o seu produto? E no descobrimento tem outra fase muito importante, que é a fase de não tenha preconceito. Não ache seu cliente pobre, não ache seu cliente sem dinheiro, não ache seu cliente isso ou aquilo. Eu vou dar um outro exemplo que aconteceu comigo também. Eu trabalhava numa empresa, eu era vendedor, onde nessa empresa o nosso patrão, ele era um judeu de muito sucesso, um bom empresário, mas ele chegou um dia, nós estávamos na feira, na Bini, a feira de eletroeletrônica em São Paulo, nós estávamos com o stand lá, e chegou um senhor e falou assim, queria falar com o Dr. Raul. Eu olhei para ele, o cara estava de sandália, bermuda desfiada e camiseta. Eu falei, da onde saiu essa criatura? Olha o preconceito. E queria falar com o meu patrão. E eu sabia que o meu patrão era enjoadinho. Enjoadinho não, enjoadão, né? Sim. Aí, falei, olha, o Dr. Raul não chegou ainda. Posso esperar na sala de reunião? Pode, né? Fazer o quê, né? E levei o senhor até a sala de reunião. Ele sentou, ele abriu a bolsa, puxou um cachimbo, saiu baforando aquele cachimbo dentro da sala de reunião. E eu sabia que o meu patrão, o senhor Raul, detestava, odiava cigarro, odiava cheiro de fumo. Eu falei, isso não vai dar certo. O homem vai chegar aqui, ele vai desmontar esse stand, né? vai mandar todo mundo embora, tal, né? Bom, resumindo a conversa, aquele senhor que estava baforando o cachimbo, onde o meu patrão estava alegremente cheirando aquela fumaça quando chegou, era simplesmente o dono da maior distribuidora de ping-pong da Zona Leste de São Paulo. Ou seja, ali você poderia desmontar um negócio todo. Completamente. Então, no descobrimento, afaste o preconceito, né? Eu já passei pelo mesmo caso. Isso aconteceu comigo. Eu cheguei, Carlos. Eu tenho um Fusca 79 e eu cheguei para completar o óleo em um posto de combustíveis. E eu cheguei e pedi para o cidadão uma determinada marca de óleo, que era o que eu usava no Fusca, né? E eu disse, você pode completar, por gentileza? Eu vou dar uma volta com ele e tal. E aí ele disse assim, eu tenho aqui um reciclado, que é bem mais barato. Eu disse, não, eu quero o da marca que eu uso. Não, mas esse é mais barato e tem o mesmo efeito. Eu disse, não, eu quero o da marca, porque é o que eu uso, tá? E ele insistiu pela terceira vez e eu deixei o posto. Nunca mais voltou. Não vou comprar lá. O cidadão não quis me vender a marca porque achou
É claro que eu não tenho dinheiro, mas né, ele interpretou de que eu não teria o dinheiro para pagar aquela determinada marca de Olha o óleo preconceito, por né? conta do carro. Ele criou um preconceito pelo carro que estava se apresentando ali, né? Meu querido ouvinte, fuja disso, não crie preconceito. A gente tem uma frase que a gente usa em vendas que é a seguinte: nós nunca sabemos onde o dinheiro mora. Então, cara, não vá pelo preconceito porque você vai se dar mal. Bom, falando da quarta etapa, Carlos, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a apresentação. Ela é fundamental, né? O grande momento, né? Muito importante. Se apresentar errado, terá se você fizer uma apresentação ruim, você vai ter um grande número de objeções que nós vamos falar daqui a pouco, um pouco mais à frente, né? Se fizer uma boa apresentação, uma apresentação eficiente, rápida, objetiva, você terá poucas objeções, portanto, a chance de você concluir a venda é muito grande. Vou enriquecer aqui com um exemplo. Querido ouvinte, Copenhague vende chocolate? Vitor Hugo vende bolsa? Unimed vende plano de saúde? É isso que vocês têm na mente de vocês? Que a Copenhague é chocolate, Vitor Hugo é bolsa e Unimed é plano de saúde? Se você pensa que é isso que você ouviu agora, você está completamente errado. Por quê? Copenhague vende presente, vende sedução. Concorrente da Copenhague é lingerie. Olha que engraçado, né? Vitor Hugo vende status e Unimed vende qualidade de vida. Então, cuidado, você vendedor, com os paradigmas que você forma na sua mente. A visão míope, a visão limitada de você achar que Copenhague é só chocolate. Estude o seu produto, estude o seu mercado e faça uma excelente apresentação, senão você vai ficar vendo navios. Outra coisa, o que a gente compra, Léo, é benefício, não é característica. Todos nós compramos benefício. Por isso que existem carros baratos, carros caros e carros super caros. Porque o cara que compra um carro super caro, ele encontra benefícios que nós não encontramos. O que isso vai mudar na minha Exato. vida? Então a pergunta que você tem que fazer, vendedor, para você saber se é benefício ou característica, você fala assim: este carro é econômico. Aí você pergunta assim: e daí? Se você não encontrar resposta, é característica. Se você encontrar uma resposta, você faz uma segunda pergunta. Isso significa o quê? Se você encontrar uma resposta que preenche essa segunda pergunta, realmente você está falando de benefício. Então, no caso do carro 1.0, ele é um carro econômico porque ele vai gastar menos, vai fazer você investir menos dinheiro, no final do ano você vai ter uma reserva. Eu estou falando do quê? De benefícios. Então, cuide bem disso, não venda características, venda benefícios. E nós vamos deixar a próxima pergunta para daqui a pouquinho, que parece que tem um convidado especial aí que vai falar alguma coisa, né, Léo? Pois é, nós temos uma palestra que vai acontecer aqui na cidade de Bauru, e o Wellington Barros, né, vai conversar com o presidente que vai conversar conosco aqui ao vivo na programação, Nilton Molina, né, ele que é do Instituto de Longevidade Mongeral Aegon. E ele já está estabelecendo contato conosco. Enquanto isso, a participação do ouvinte, que está mandando mensagem aqui para a gente no WhatsApp 988040760, né, o Paulo Ladeira está grande Ladeira. Grande Ladeira, não perde uma, né? Não perde uma, é nosso fã número 1 aqui. O Ladeira está comentando todos os assuntos aqui, bem inteirado do assunto. Ele que também é um empreendedor, né? Sem dúvida, um visionário. E sempre aprendendo, como nós aqui na programação da Jovem Pan. O Anderson Alves também, a Irani Pinheiro, o Daniel Marinho, muito obrigado pelo carinho da audiência de todos vocês que estão nos acompanhando também na nossa live no facebook.com/Jovem Pan News Bauru. Dando sequência à nossa conversa com Carlos Moreira, estamos falando hoje sobre vendas, um processo lógico, né? Nós já estamos aí no quinto passo, ou na quinta etapa deste processo. E o Carlos agora vai falar para a gente sobre a objeção. Como funciona isso, Carlos? Muito bem, se você na etapa anterior, que era a apresentação, fez um bom trabalho, você vai ter pouca dificuldade nessa etapa que é a objeção. Uma dica, e a dica de ouro que eu vou dar, normalmente a primeira objeção do seu cliente ela é falsa, ele está mentindo. Eu
vou conversar com a minha esposa para ver se ela concorda, ou vou pensar e volto mais tarde. Qualquer dessas desculpas que normalmente o vendedor escuta, ela é falsa. Segunda dica, observe bem, se você está fazendo uma venda presencial, observe bem o comportamento facial, a expressão facial do seu comprador. Ela denuncia também se ele está falando a verdade ou se ele não está falando a verdade. Isso exige um pouquinho de treino. Eu não vou conseguir passar isso pela rádio nem pelo YouTube agora, mas isso é uma coisa que existem vários cursos na internet, vários vídeos que mostram como você pode observar esse tipo de... Posso dar uma dica? Deve. Uma dica para quem quer saber um pouquinho mais sobre essa técnica, assista o canal Metaforando, né? Metaforando é um canal na internet fantástico, né? Que você pode acompanhar, seguir, e o apresentador dá diversas dicas de como interpretar ações do corpo, que ótimo, né? Para negócios, para conversas, tudo isso, né? Você pode alcançar no vídeo do Metaforando, ou nos vídeos do Metaforando. Legal. E eu gostaria também de passar uma outra indicação. É um blog que tem bastante material sobre esse assunto, que chama-se supervendedores.com.br. Supervendedores.com.br. Acessem esse blog, tem bastante material lá. Técnicas. Vamos falar de técnicas para vencer objeções. Primeira, ouvir atentamente. Escute. Deus fez o homem com 2 ouvidos e uma boca. Portanto, é mais para ouvir do que para falar. Escute atentamente. Mostrar empatia, segunda técnica. Terceira, desenvolver a objeção em forma de pergunta. Por exemplo, está caro. Aí você devolve a pergunta para o seu cliente. Está caro comparado ao quê? Ou a qual coisa? Ou a qual concorrente? Né? Devolva a objeção com uma pergunta. Quarto, responder a objeção. Não enrola, não dá embrumation, não, porque o teu comprador não é bobo. Ele vai saber que você está enrolando. E a quinta dica da objeção é fecha a venda. Não fica falando igual uma matraca. Vai para o fechamento. Vamos falar daqui a pouco sobre isso. Bom, vamos falar agora de valor e preço. É a 6ª etapa que Carlos Moreira explica para a gente. Essa é a grande confusão que muita gente faz, né? Valor ou preço. Se eu falar para você, está caro, eu estou focado no valor. Se você, lá em cima, quando eu falei de benefício, você vendeu o benefício, preço na colocação de prioridade dentro da mente de um comprador, se os benefícios foram bem colocados, o preço é o 5º colocado. Então, quando você sai de preço, desculpa, o valor é o 5º colocado. Quando você sai de preço e vai para valor, o preço cai para a 5ª colocação e o teu comprador passa a observar outras coisas que a gente chama de outros valores. Ok? Então, aprenda a sair da discussão de preço e vá para a discussão de valor. Quanto vale isso ou quanto vale aquilo? Vamos falar também da 7ª etapa, o fechamento. Carlos, explique para a gente sobre o fechamento. Bacana, bacana. Essa é uma etapa que você já está chegando no momento do sucesso, mas ainda não aconteceu, né? O ponto fundamental é se você errar agora, você gasta e perde tudo que você fez nas etapas anteriores. Atitude, garra e determinação tem que ir para cima do cliente, para fechar, para não deixar ele sair da loja, para não desligar o telefone, tem que concluir o fechamento. Todo mundo compra alguma coisa com duas observações bastante intrínsecas. Desejo de ganhar ou medo de perder. E no fechamento você tem que trabalhar essas duas coisas. O desejo de ganhar e o medo de perder. Então observem bem isso, não vacilem no fechamento. E se o cliente fala, não, eu vou pensar, eu ligo mais tarde, aí você faz uma perguntinha para você descobrir o seguinte, se ele está falando a verdade ou não. Querido cliente, de 0 a 10, qual é a chance de você voltar a ligar para mim ou qual é a chance de você comprar comigo? Se ele responder qualquer coisa abaixo de 8, não acredite. E vamos falar da última etapa, né, que não é menos importante, que é a pós-venda, Carlos. Eu acho que esse é um ponto crucial em muitos negócios, né, em muitas empresas, porque o pós-venda muitas vezes não existe. Exatamente, né? Problemas acontecem
E é aí que você demonstra a capacidade de resolver problemas. Lição número 1 no pós-venda: nunca minta para o seu cliente. Só a verdade liberta. É preferível você perder uma venda do que você perder um cliente. E entenda o seguinte: manter um cliente é muito mais barato do que conquistar um novo cliente. E ter um cliente inimigo é muito caro para você. Então, se surgir algum problema, não minta, resolva. E se não puder resolver, diga que não pode resolver. Segundo ponto importante do pós-venda: crie relacionamento. Faça o seu cliente perceber que você não está interessado na carteira dele. Você está interessado em que ele seja realmente um cliente com bastante frequência do seu negócio ou do seu produto. E recomendo aqui vocês procurarem um livro chamado O Maior Vendedor do Mundo, Tio Joy. Tio Joy é uma figura verdadeira que faz parte do Guinness Book como o maior vendedor do mundo. Tio Joy, na década de 80, quando não se tinha internet, não se tinha e-mail, não se tinha sistemas eletrônicos, computador era uma coisa muito incipiente ainda. Tio Joy era o campeão de venda. Ele vendia sozinho mais carro que toda a rede de concessionárias onde ele trabalhava. Por quê? Porque ele trabalhava muito o pós-venda. Trabalhava demais. Então ele foi um campeão de vendas porque ele deu muito valor ao pós-venda. Portanto, meu ouvinte empresário, não negligencie o pós-venda. O pós-venda é tão importante quanto a venda. Que legal, às 3h47, esse é o nosso querido Carlos Moreira, Éden Duarte. É verdade, conversamos hoje com o nosso colunista de gestão empresarial, Carlos Moreira, que nos trouxe um importante tema nesta 4ª temporada intitulada, abre aspas, a difícil e desafiadora tarefa de ser empreendedor no Brasil, composta de 8 episódios semanais, hoje sendo o 3º episódio. Falamos de vendas, um processo lógico. Aparentemente parece que vender é uma coisa simples, não né? Parece que tem gente que nasceu vendendo, mas não é bem assim. O Carlos Moreira nos explicou hoje, tem muita ciência por trás de uma venda. Para rever este episódio e todos os anteriores, acesse o YouTube ou o Facebook da Jovem Pan News Bauru e procure Ligado na Cidade, 2ª edição. Sempre às quartas-feiras, às 15 horas, o nosso colunista de gestão empresarial Carlos Moreira nos trará um tema ligado à gestão das micro, pequenas e médias empresas. Se você tiver qualquer dúvida ou precisa solucionar uma dificuldade de gestão na sua empresa, entre em contato com a Morconi Consultoria Empresarial. Telefone WhatsApp 14 4141 0111, 14 4141 0111. Agora, se preferir mandar um e-mail, mande para contato@morconi.com.br. Ficou aquela sensação de querer saber um pouco mais, principalmente sobre esse assunto que tem bastante conteúdo? Entre no site www.morconi.com.br. Telefone WhatsApp 14 4141 0111. Morconi Consultoria Empresarial. Há vários anos orientando empresários no caminho da lucratividade com liquidez, rentabilidade, escalabilidade, perenidade e sucesso empresarial. Carlos Moreira, muito obrigado por sua presença hoje, meu caro. Nós é que agradecemos. O nosso objetivo aqui é levar informação para que o empresário brasileiro tenha uma vida mais fácil do que ele tem normalmente. Muito obrigado ao ouvinte empresário Jovem Pan. Muito obrigado à Jovem Pan por abrir esse espaço para a gente desenvolver esse trabalho.